Muito bom dia a todas e todos. Espero que estejam bem e com saúde. É com muita alegria, com muita satisfação, sempre é motivo de alegria para a gente aqui no Departamento de Formação, quando a gente consegue fazer mais uma entrega, né? Quando a gente consegue organizar mais uma formação, né? No sentido de qualificar os nossos processos de ensino e aprendizagem, né? Então, hoje nós temos mais um ensejo de alegria, né? Porque nós estamos aqui nessa manhã de terça-feira, dia 3 de setembro, reunidas e reunidos, com o intuito de termos mais uma ação de formação no âmbito do nosso ciclo de formação continuada em teorias pedagógicas, com ênfase na pedagogia histórico-crítica, que é o nosso fundamento filosófico e pedagógico que deve assentar, fundamentar a nossa educação aqui no IFSC, de acordo com o nosso PPI. E hoje nós temos a felicidade, a alegria de recebermos, mesmo que de forma virtual, mas eu ainda não perdi as esperanças de um dia a professora conseguir vir presencialmente aqui para uma formação conosco, né? A professora Georgiana Moraes. A professora é do Departamento de Educação da UEMA, que é a Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias. E a professora, muito generosamente, a professora é uma querida, uma pessoa muito querida, muito generosa, e ela aceitou prontamente estar conosco hoje, então, para nós avançarmos mais um pouquinho, conversarmos mais um pouco a respeito da pedagogia histórico-crítica. Então, professora, seja muito bem-vinda ao IFSC, muito agradecida, o Departamento de Formação agradece imensamente o seu aceite e lhe passo a palavra, então, para que a senhora possa se apresentar devidamente, né? Se a senhora quer acrescentar mais alguma coisa a essa tão singela apresentação, né? E para que a senhora possa iniciar, então, as suas considerações, né, acerca do tema que nos reúne hoje aqui. Seja muito bem-vinda, então, e que tenhamos uma ótima manhã de formação acerca da nossa temática. Muito obrigada, professora. Muito obrigado também ao nosso colega Jefferson, que está operando essa transmissão, e muito obrigada ao colega Everton e os demais colegas intérpretes de Libras que nos ajudam também nesse momento. Muito agradecida, muito bom dia, ótimas reflexões, e a palavra é sua, professora Georgiana. Seja bem-vinda ao IFSC. Obrigada, professora Eliane, né? A quem cumprimento a todos, né? Pelo convite que me foi feito para estar aqui para esse diálogo, né, com todos vocês sobre a pedagogia histórico-crítica, né? Também já agradeço o Jefferson e o Everton, né, por toda essa disponibilidade, né, e também por toda essa organização e para que a gente possa estar aqui conversando com vocês, né, da melhor forma possível, né? Então, como a professora Eliane já me anunciou, eu sou professora Georgiana, eu moro no Maranhão, em Caxias, né, numa cidade bem quente, a gente conversava agora há pouco, né, e estamos aqui discutindo a pedagogia histórico-crítica, né, desde algum tempo. Então, assim, em linhas gerais, quando é que a pedagogia histórico-crítica começou a fazer parte da nossa vida, né? Então, ainda como estudante do curso de pedagogia, né, lá na década de 90, meados da década de 90, quando eu tive a oportunidade de ser aluna da professora Maria de Fátima Félix Rosar, né, que foi orientanda do mestrado e doutorado do professor Dermeval Saviani. A professora Fátima é minha conterrânea, ela é de Caxias, né, e ela saiu muito cedo da cidade para estudar, né, ela morou em Campinas, mas ela sempre teve um vínculo muito forte com Caxias, né, e ela veio ministrar uma disciplina para o curso de pedagogia como professora visitante, em 1996, né, e eu era aluna do curso de pedagogia. Então, ali eu me aproximei da pedagogia histórico-crítica, né, mas eu já tinha me aproximado do materialismo histórico-dialético ainda na 7ª série, né, com minha saudosa professora Eulina Moraes, minha professora de História, né, que me apresentou Karl Marx. E por que eu falo em Karl Marx? Exatamente porque o materialismo histórico-dialético, né, a partir dos estudos de Marx e Engels, que exatamente dão fundamentos, né, filosóficos, históricos, para compreender, né, e
para elaborar pedagogia histórico-crítica, né? Então, as leituras feitas por Saviani, não só de Karl Marx, de Engels, mas também de Gramsci, para fundamentar, né, todo um legado que depois ele viria a constituir uma teoria pedagógica, que é a pedagogia histórico-crítica, e, portanto, ela se diferencia das demais teorias, né, exatamente pelo seu fundamento, né? Também conversando com a professora Eliane, né, ela me deu a informação de que vocês já tiveram uma formação com gigantes da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, né, então o professor Newton Duarte, a professora Lígia, o professor Ricardo Eleutério, a professora Júlia Malanchen, né, a qual eu tive a oportunidade de desenvolver um estudo de pós-doutoramento com ela, a gente está encerrando agora, em que eu discuti a avaliação da aprendizagem na perspectiva histórico-crítica, né. Então, eu tenho sido uma estudiosa da pedagogia histórico-crítica, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente observa que nós temos muito a caminhar, né? E também temos muito a caminhar no próprio processo de socialização dessa teoria, porque também nós temos visto que a pedagogia histórico-crítica, ela, infelizmente, né, tem sido também muitas vezes difundida, né, como apenas um modismo pedagógico. E aí é por isso que eu trago também algumas reflexões nesse sentido, né, para que a gente possa compreender cada vez mais que assumir uma prática educativa fundamentada na pedagogia histórico-crítica nos exige, né, um conhecimento acerca do materialismo histórico dialético, nos exige também uma outra postura em relação à própria visão de mundo, no confronto e na superação, né, por meio do princípio da contradição, com os ditames da sociedade neoliberal em que vivemos, né? Então, Jefferson, você pode colocar os slides para a gente começar a discutir os pontos que eu trago, né, para essa discussão. Então, quando eu pensei, né, a partir do convite de professora Eliana, de organizar essa fala, né, sobre práticas educativas fundamentadas na pedagogia histórico-crítica, eu pensei inicialmente em fazer um preâmbulo acerca das práticas educativas a que nós somos submetidos, né, exatamente pelo projeto de sociedade neoliberal, que nos coloca, né, aquilo que o Saviani vai também nos trazer a partir do seu estudo, né, das histórias das ideias pedagógicas no Brasil, uma mescla de um neoprodutivismo, e aí você pode passar, Jefferson, obrigada. Quando ele nos coloca, né, que essas ideias pedagógicas que fundamentam aí as nossas práticas educativas, né, sobretudo nesse recorte em que Saviani faz dos anos 80 e dos anos 90, mas que também estão muito atuais, né, ele vai nos trazer 4 bases, né, que fundamentam essas ideias pedagógicas, né, exatamente situando a base econômico-pedagógica, a base didático-pedagógica, a base psicopedagógica e a base pedagógico-administrativa, né? Então, quando nós estudamos, por exemplo, nos manuais de didática, as teorias pedagógicas, nós vamos encontrar ali, que também Saviani fez, né, essa classificação das teorias pedagógicas não críticas, e das teorias pedagógicas críticas, né, bem como as crítico-reprodutivistas, mas que elas não se configuram como teorias pedagógicas e apenas como teorias da educação, né, tendo em vista que, enquanto teoria da educação, elas foram pensadas ali, né, para compreender a relação entre educação e sociedade, no entanto, não se foram discutidas teorias, né, enquanto teorias pedagógicas, para que viesse para a sala de aula configurando um papel de professor, de aluno, de avaliação, né? Então, nessa nova roupagem, né, nesse novo alinhamento em que a política neoliberal, né, ela vai se organizando, né, e também trazendo configurações para a educação, Saviani organiza essas 4 bases, né, para nos dizer que aquelas escolas, né, ou aquelas teorias pedagógicas não críticas, elas vão também se configurando numa nova roupagem e elas vão também se mesclando, se articulando em torno de um projeto comum neoliberal, né? Com certeza vocês ouviram também essa expressão do Newton Duarte, quando ele fala das pedagogias do aprender a aprender, em que ele reúne ali o escolanovismo,
a perspectiva do professor reflexivo, né, o multiculturalismo, né, então ele vai reunindo também a pedagogia das competências, né, nessa nova configuração, para nos dizer que essas pedagogias, quando a gente estuda tradicional, escola novista, tecnicista, de modo didático, elas estão separadas, no entanto, nesse projeto neoliberal, elas acabam confluindo, né, para uma prática educativa, né, que tem aí como foco a perspectiva neoprodutivista, né, e aí a gente vai entendendo nesse sentido a própria compreensão acerca do lugar e da centralidade das avaliações externas ou das avaliações em larga escala, que elas têm tomado conta, né, do cenário educacional e, portanto, elas têm também ditado normas, né, para a reformulação das nossas práticas educativas, né, seja na perspectiva do currículo, né, seja na perspectiva dos conteúdos escolares, né, e também dos modos como nós precisamos e devemos ensinar e avaliar, né. Então, o Saviani, quando ele traz essa nova configuração acerca das ideias pedagógicas, ele vai dizer que o neoprodutivismo, né, é o carro-chefe dessa base econômica pedagógica, tendo em vista uma reconversão produtiva ligada à pedagogia da exclusão. Então, a gente vai entendendo aí também que essa pedagogia da exclusão, ela é contrária a uma perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né? Então, analisar essa base econômico-pedagógica é o principal elemento, né? Nós temos aí um principal elemento de contradição daquilo que a pedagogia histórico-crítica vai nos colocar, né? Uma outra base é a didático-pedagógica, acerca daquilo que o Newton coloca, do aprender a aprender, e que tem o neoescolanovismo de modo muito forte, com a ideia do protagonismo do aluno, né, o protagonismo estudantil, e nesse sentido, com o protagonismo estudantil, né, o professor, ele sai, né, desse centro, né, do processo de educação, então o ensino é como se ele não tivesse um valor, né? Então, ensinar se torna sinônimo de ser uma pedagogia tradicional, e aí a gente começa a observar uma ojeriza até, né, a palavra ensino, uma vez que o ensino acaba sendo demonizado. E aí, quando a gente analisa a própria BNCC, nós vamos também encontrar esse caráter, né, neotecnicista, neoconstrutivista, neoescolanovista e neoprodutivista, né, a partir dessas bases que Saviani traz, exatamente porque a BNCC é um documento em que foram retirados dos conteúdos, né? Então há um esvaziamento do conteúdo escolar e, portanto, se não há conteúdo, não precisa haver ensino, né? No entanto, há uma pedagogia das competências, né, que também reafirma o lugar do neoprodutivismo, né? Essa pedagogia das competências, ela vem como uma prática, né, e aí ditando uma prática educativa de modo muito forte, né, exatamente porque ela está mirando a questão das avaliações externas. Então, a gente acaba não falando mais em aprendizagem, somente em desempenho, né, e aí a gente acaba também não falando mais em ensino, mas apenas em simulações, né, em treinamento, para que se dê conta de uma qualidade da educação, né, para que se dê conta de resultados que são aí sinônimos de qualidade da educação. E aí a gente analisa essa base pedagógico-administrativa, né, a partir daquilo que Saviani vai nos dizer. É o novo tecnicismo, né, por isso que ele vai dizer é o neotecnicismo, tendo em vista uma pedagogia corporativa, uma perspectiva de qualidade total, em que as escolas estão reorganizadas a partir daquilo que o Estado define, né, como um papel, também redefinindo o seu papel como Estado avaliador, né, o Estado mínimo, enquanto Estado avaliador, que vai exatamente ser mínimo apenas para a classe trabalhadora, mas ele não é mínimo para a classe burguesa, até porque ele está a serviço dessa classe burguesa, né? Então, essas bases todas, né, que estão permeando essas ideias pedagógicas e fundamentando-as, elas são exatamente o mote, vamos dizer assim, das nossas práticas educativas na atualidade, não somente na educação básica, mas também no ensino superior, quando nós somos o tempo todo colocados, né, para
trazer resultados, né, produzir resultados em nome dessa qualidade total via os resultados produzidos nas avaliações externas, né? Então, na universidade, nós estamos com isso muito forte a partir do ENAD, sobretudo esse ano, em que foi instituído o ENAD das licenciaturas, e que, a partir de então, todos os anos, nós teremos essas avaliações. Nossos alunos do ensino superior serão avaliados todos os anos, né, pelo ENAD. Pode passar, Jefferson. Bom, feito esse preâmbulo, né, acerca, né, das práticas educativas a que nós somos submetidos, né, a partir, né, de todo esse projeto educativo neoliberal, nós vamos trazendo aqui algumas questões para a gente pensar essa pedagogia histórico-crítica. Então, claro, como vocês já tiveram formações, né, com Newton, Lígia, Ricardo, Júlia Malanchen, essas questões elas não são novas para vocês, mas a gente vai trazendo aqui na tentativa também de aprofundar e de pensar uma prática educativa contrária. Então, como eu falei agora há pouco, a pedagogia histórico-crítica, ela não é apenas uma dimensão didática, né? Eu vou desenvolver uma prática educativa a partir da perspectiva histórico-crítica, em que eu vou trazer os passos que Saviani elaborou, né? A prática social como ponto de partida e de chegada, a instrumentalização, a problematização e a catarse, né? E eu vou organizar isso didaticamente na minha aula, né? Então, eu vou perceber a minha aula organizada nesses passos, e se eu conseguir, né, todos esses passos, seguir todos esses passos, eu terei uma prática educativa histórico-crítica. Bom, se assim estamos pensando, é um ledo engano, exatamente por quê? Porque a formulação, a elaboração da pedagogia histórico-crítica, ela se dá exatamente a partir de um mergulho aprofundado, né, que Saviani faz acerca de todas as pedagogias, né, e sobretudo na análise das pedagogias não críticas, né, exatamente da relação entre a escola e a sociedade. Então, o Newton Duarte, naquele livro Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, que para mim é um livro que é um divisor de águas para esse entendimento acerca da concepção de mundo que está imbricada nos conteúdos escolares, né, que está imbricada em qualquer concepção, né, de educação da própria sociedade, né. O Newton, ele nos deixa muito claro, né, exatamente que pensar uma perspectiva tradicional de educação, ou escolanovista ou tecnicista, não se dá apenas numa dimensão didática, né, de relação professor-aluno, de como eu vou trabalhar um conteúdo escolar na sala de aula, mas todas essas pedagogias, todas essas teorias pedagógicas, elas carregam uma concepção de mundo que estão ligadas a um modelo de sociedade que se quer exatamente reproduzir por meio da escola, né? Então, a perspectiva tradicional, ela tem um modelo de educação, a perspectiva escolanovista, ela tem um modelo de educação e ela tem uma relação com a sociedade, né? Então, são processos de adaptação, então não é à toa que a pedagogia escolanovista, ela é uma teoria pedagógica hegemônica, ela está a serviço do capital, exatamente porque ela tem uma dimensão, uma concepção de mundo de adaptação. Então, é nesse contexto que o Saviani faz esse mergulho profundo para dizer, bom, nós precisamos desenvolver uma teoria pedagógica contrária a tudo isso. Então, portanto, essa pedagogia histórico-crítica, ela também precisa ter um fundamento teórico, né? Ela precisa ter uma concepção de mundo cujo conteúdo seja ligado à formação humana, né? Então, a educação para a formação humana é o cerne da questão da pedagogia histórico-crítica, né? Ela é o fundamento necessário para pensarmos uma outra prática educativa. Então, se eu quero desenvolver uma prática pedagógica histórico-crítica, eu não posso lançar mão, né, de dizer eu serei tradicional em alguns momentos, eu serei escolanovista em outros momentos, mas eu também serei histórico-crítica. Não teremos como fazer essa miscelânea, né, exatamente porque nós estaríamos aí não sendo fiéis a uma perspectiva de nenhuma das teorias, né? Porque também é necessário entender
que cada teoria pedagógica ela tem um fundamento filosófico, psicológico, histórico, sociológico que a fundamenta. E, portanto, a pedagogia histórico-crítica busca, no materialismo histórico-dialético e na psicologia histórico-cultural, o seu fundamento, né, os seus fundamentos teóricos, psicológicos, históricos, filosóficos, né, para compreender a educação para a formação humana. Então, as pedagogias não críticas, elas compreendem a educação como um viés para a adaptação humana. Adaptar o sujeito ao mercado de trabalho, adaptar o sujeito ao mundo, né, neoliberal, a essa sociedade capitalista, para dizer que as pessoas precisam, inclusive, ser resilientes se elas não conseguirem, né, um lugar ao sol, né? Então, por isso, daí vem a discussão acerca do esforço, né, do empreendedorismo, né? Então, as pessoas precisam ter muito esforço, as pessoas precisam ter, vamos dizer assim, se interessar muito, né? Então, daí a gente vai entendendo a ideia do protagonismo, né? Desse protagonismo estudantil, né? Desse protagonismo do aluno, para que ele se esforce, porque se ele se esforçar, ele vai conseguir. Então, o princípio da meritocracia também é um fundamento, né, dessas teorias não críticas, tendo em vista que a essência delas é uma educação para adaptação. Então, a pedagogia histórico-crítica, pelo princípio da contradição, né, ela vai dizer que não, que a educação ela deve ser voltada para a formação humana, exatamente porque aí, embora, né, Saviani não tenha lido Vygotsky ainda no início da elaboração da pedagogia histórico-crítica, mas como Vygotsky também bebeu na mesma fonte que Saviani, que é o materialismo histórico-dialético, lá na frente, quando Saviani lê Vygotsky, eles têm uma confluência de ideias exatamente para entender que, né, o nosso desenvolvimento humano, a nossa formação humana, ela é uma segunda natureza, né, que não pode ser produzida pela nossa natureza biológica. Portanto, a educação, né, ela é conteúdo e forma, né, do nosso processo de desenvolvimento humano, né? Então, quando o Karl Marx ele diz que nós temos duas naturezas, uma natureza biológica e uma social, a educação é exatamente responsável pelo desenvolvimento dessa nossa segunda natureza. E, portanto, a nossa formação humana, ela só será possível, né, de ser desenvolvida na segunda natureza, né, por meio de processos educativos, né, e também não é qualquer processo educativo, não é um processo educativo para adaptação, mas é um processo educativo que nos emancipe, né? Então, nesse sentido, a pedagogia histórico-crítica, ela se fundamenta no princípio de que não se trata apenas de educar para o mundo existente, mas que a tarefa decisiva da educação é a formação para a luta transformadora da realidade, né? Então, nós vamos analisando que ela vai se diferenciando exatamente porque não é qualquer prática educativa. Não é uma prática educativa para nos adaptar, né, ao modelo de sociedade em que vivemos, mas é uma prática educativa que busque a transformação da nossa realidade. Então, nesse sentido, nós vamos observando, quando Saviani traz os passos da pedagogia histórico-crítica, né, prática social como ponto de partida e prática social como ponto de chegada, esse ponto de chegada é exatamente, né, uma análise, né, vamos dizer assim, um indicativo de que houve uma mudança, né, de que esse conteúdo que nós aprendemos, que não é neutro, né, todo conteúdo escolar ele carrega uma concepção de mundo, então o tempo todo nós estaremos trabalhando nessa ideia, né, da contradição, daquilo que é posto pelos documentos oficiais e daquilo que a gente precisa avançar, né, para que a gente possa entender exatamente essa dinâmica de uma luta transformadora da realidade, também a partir da apropriação do conhecimento científico, né? Então, a pedagogia histórico-crítica também preconiza uma prática educativa com vistas ao movimento de transformação da realidade, implicando-se na tarefa de produzir forças sociais no sentido de superação da sociedade alienada. Então, não é apenas uma prática educativa, não é apenas, né, fundamentada na pedagogia histórico-crítica, ela não é somente, né, um elemento didático, né, mas ela é também uma perspectiva de compreender a realidade histórica, social, econômica, cultural, para que a gente possa lutar por essa superação. E, portanto, ela preconiza também a luta pela concretização da socialização do saber sistematizado,
como princípio de superação da contradição imposta pelo capitalismo. Então, veja bem, quando a escola surge, ela surge, né, não para a classe trabalhadora, e quando a classe trabalhadora tem acesso a essa escola, é exatamente um acesso de menor valor, né, apenas para preparar essa classe trabalhadora para assumir postos, né, de trabalho nesse mundo, né, nesse mercado de trabalho, que o capital vai também se reorganizando, né? Então, nós vamos ter que aprender a ler, escrever e contar, né, de forma muito superficial, apenas para dar conta desses postos de trabalho, né? Então, é preciso analisar todas essas questões, por quê? Porque a socialização do saber sistematizado, ela não se deu, né, de forma, vamos dizer assim, democrática, né, quando a gente analisa ali a Revolução Burguesa, né, quando os burgueses fazem a Revolução, lutando por outro tipo de escola, né, um outro tipo de educação. O Saviani vai dizer isso para a gente. A burguesia foi revolucionária, né, ao fazer aquela reivindicação. No entanto, quando eles conseguem o poder, eles se tornam reacionários, exatamente porque esse saber sistematizado ele não foi destinado a todos, né? Então, a gente vai também agora saindo de um modelo feudal de sociedade e adentrando no modelo capitalista, em que nós também teremos aí duas grandes classes, né? Então, ao proletariado, à classe trabalhadora, não se deu condições, né, de apropriação do saber, né, do conhecimento científico, artístico e filosófico. Então, nesse sentido, nós precisamos, sim, lutar pela concretização da socialização do saber sistematizado. Então, por isso que, para a pedagogia histórico-crítica, os conteúdos escolares, eles são tão caros, né? E aí muitos nos chamam de conteudistas, né? Até mesmo nos comparando com a pedagogia tradicional. Então, nós não estamos dizendo que o conteúdo não é importante quando nós fazemos a crítica à pedagogia tradicional. Quando nós fazemos a crítica à pedagogia tradicional, nós estamos dizendo que os conteúdos escolares, eles precisam ter relação, né, com a dimensão da vida dos sujeitos, para que a gente possa compreender esses conteúdos enquanto formação humana, e não apenas memorização de conteúdos para dar conta de provas, mas que esses conteúdos escolares, eles são indicativos, né, necessários para a nossa formação humana. Nós precisamos entender dos conteúdos escolares, porque eles são materializações de toda uma produção histórica, né, produzida coletivamente pela humanidade. Então, portanto, nós temos direito à apropriação desses conhecimentos, e eu tenho certeza que o professor Ricardo Eleutério tratou dessas questões para dizer que, se nós não tivermos aprendizagem, nós não nos desenvolveremos enquanto pessoas humanas, né? Nós teremos animais. E aí fica bem perceptível compreender uma educação para adaptação, né, de que nós não precisamos de muita coisa para nos adaptar, portanto, não precisamos aprender tanto, nós precisamos apenas saber fazer, não precisamos nos apropriar de um conhecimento científico, artístico e filosófico, até porque tais conhecimentos nos ensinarão a pensar, né, e o pensamento, ele é uma função psicológica superior, segundo Vygotsky, que nos é tão cara, para que a gente também possa se desenvolver enquanto pessoa. Pode passar, Jefferson. Bom, então, quando a gente fala, né, dessa prática educativa e de que a educação ela é conteúdo e forma para a nossa formação humana, para o nosso desenvolvimento humano, Saviani vai buscar, né, no conceito de trabalho, uma perspectiva ontológica desse conceito de trabalho, né, a partir do materialismo histórico dialético, tendo em vista que o materialismo histórico dialético nos diz que é por meio do trabalho que nós nos diferenciamos dos outros animais, né? Então, é o trabalho como forma de produção da cultura e produção da nossa própria existência humana, né, que vai nos diferenciar dos outros animais. Então, veja bem, Saviani busca, a partir desse contexto, né, e desse conceito de trabalho, também configurar o conceito de trabalho educativo. Então, ele vai dizer, bom, esse trabalho educativo, ele também tem uma dimensão ontológica de produção da nossa existência, uma vez que ele está dizendo que é por meio da educação, da nossa segunda natureza, né, que é a nossa natureza social, que deve ser desenvolvida pelos processos de educação, porque a nossa natureza biológica não daria conta,
de nos desenvolver enquanto pessoas, né, de ampliar as nossas funções psíquicas, né, digamos assim, né, então nós precisamos, portanto, do trabalho, né, para produzirmos cultura e, portanto, nos produzirmos a nossa própria existência. Então, é a partir daí que Saviani vai definir, né, o que é trabalho educativo. E, portanto, esse trabalho educativo, ele também nos ajuda a compreender essa nossa prática educativa fundamentada na pedagogia histórico-crítica. Então, o trabalho educativo, segundo Saviani, é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Essa definição de trabalho educativo, para mim, ela é bastante emblemática, porque a partir desse conceito, nós vamos analisar muitas questões aqui, né? Então, primeiro, que esse trabalho educativo é o ato de produzir no outro, né, no indivíduo singular, aquilo que a humanidade produziu, né, histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, aqui nós temos uma relação entre o singular e o universal, né? Então, nós precisamos, e aí tem a mediação dos conteúdos, né? Porque aquilo que é universal, a matemática, né, por exemplo, como conhecimento científico, né, as operações fundamentais, elas são universais, né? Então, ela é uma teoria, ela é uma linguagem matemática. Então, quando eu compreendo que, por exemplo, na dimensão singular, eu posso, sim, medir um palmo a partir da minha mão, mas esse palmo da minha mão será diferente do palmo de outra mão, porque o tamanho das nossas mãos não são iguais. Isso é uma dimensão singular e que eu preciso aprender, o meu aluno precisa aprender, né, medidas, unidades de medidas de comprimento, né, para que ele possa entender que aquela unidade de medida de comprimento na matemática ela é universal. Ela é um conhecimento ampliado, ela é um conhecimento científico ampliado e que, portanto, nós precisamos compreender. Nesse sentido, nós não estamos negando a medida do palmo com a nossa mão, mas nós estamos ampliando o nível de conhecimento do nosso aluno para uma perspectiva universal ligada a um conhecimento científico. Então, para a pedagogia histórico-crítica, não basta, né, um conteúdo que fique apenas na dimensão singular, porque isso nos empobrece na condição da linguagem, nos empobrece na condição da compreensão de mundo, de pensamento, e, portanto, isso não ampliaria as nossas funções psíquicas e, portanto, nós também não nos desenvolveríamos como seres humanos, nós ficaríamos ainda na condição de animais, né? Tendo em vista que nós não saberíamos por que estamos no mundo e, portanto, não saberíamos também transformar a nossa realidade, né? Quando ele fala que esse trabalho educativo ele é direto e intencional, ele também traz aí um elemento contrário a uma perspectiva neoconstrutivista e neoescolanovista, né, de que, para essas pedagogias, o conhecimento ele vai ser produzido de forma espontânea. Então, para a pedagogia histórico-crítica, a nossa prática educativa precisa ser, né, um ato direto e intencional. Qual é a nossa intencionalidade? Então, é nesse sentido que nós não podemos perder de vista que a nossa intencionalidade não é apenas trabalhar o conteúdo por trabalhar, mas é trabalhar esse conteúdo tendo em vista a educação para a formação humana e a própria mudança, né, a própria superação do modelo de sociedade em que vivemos, né, tendo em vista que a pedagogia histórico-crítica ela foi elaborada para a classe trabalhadora, a serviço da classe trabalhadora, porque a burguesia já tinha, né, a sua teoria pedagógica, a burguesia já tinha já tem, né, os seus fundamentos, né, que propiciam, inclusive, a sua permanência e a sua hegemonia, né, nesse modelo de sociedade. Então, quando o Saviani nos coloca, né, essa diretividade, essa intencionalidade do trabalho educativo, ele também vai dizer para a gente, olha, é necessário identificar os elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana. O que ele está querendo dizer com isso? Que não é qualquer conteúdo que nós precisamos ensinar na sala de aula. Nós não podemos perder tempo na sala de aula ensinando a fazer brigadeiro gourmet, porque isso não é um conteúdo necessário para a formação humana, né? Então, esse conteúdo, ele é um conteúdo exatamente voltado para um processo de adaptação, né? Por quê? Porque quando a gente analisa a BNCC e que ele vai trazer elementos voltados, né, para uma dimensão
da ausência de um conteúdo, ele está dizendo o que para a gente? Que nós, enquanto pessoas, né, nós não precisamos ter um conhecimento que nos possibilite pensar criticamente, mas apenas nos adaptar ao modelo de sociedade em que nós já vivemos, porque nós não teremos possibilidade de mudança, né? E aí, o escolanovismo, né? Então, agora há pouco eu falava que não dá para a gente fazer uma miscelânea de teorias, porque elas estão fundamentadas, né, em princípios filosóficos, né, históricos, sociológicos e psicológicos diferentes, né? O escolanovismo, ele tem um fundamento positivista, né? Então, o positivismo vai dizer o que para a gente? Olha, aquilo que é não pode ser mudado, né? Então, o positivismo nega a dialética, né? E a pedagogia histórico-crítica, ela vai exatamente analisando a dimensão dialética, né? Então, a dialética é exatamente pensar aquilo que pode vir a ser. Aquilo que pode vir a ser modificado, né? Então, quando a gente tem essa clareza também, né, de que a pedagogia histórico-crítica ela é fundamentada nesse método dialético de compreensão da realidade, né, aquilo que pode ser modificado. Então, a sociedade capitalista, né, ela pode ser modificada, ela pode ser rompida, né? Nós podemos sim fazer uma ruptura com essa sociedade capitalista, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa entender que a nossa prática educativa, ela tem um fundamento, né, dialético, se assim nós estivermos desenvolvendo-a a partir da pedagogia histórico-crítica, para pensar que aquele conteúdo que eu trabalho em sala de aula, né, ele não é apenas um conteúdo que está no livro, né? Ele não tem apenas um caráter neutro, mas que aquele conteúdo ele é necessário para que o meu aluno se aproprie da realidade social, possa analisá-la e possa modificá-la, né? Então, a gente volta aí nesse sentido para os passos, né, que o Saviani nos coloca a partir da pedagogia histórico-crítica, para pensar a prática social como ponto de partida. O que é essa prática social? É a realidade social em que nós vivemos, né? Então, quando a gente analisa, por exemplo, eu vou trabalhar um conteúdo de água, né? Então, vou falar sobre a água. E aí, uma das principais questões que a gente precisa analisar, tomando como base esse conteúdo, né, a partir da prática social como ponto de partida, é exatamente analisar se todos nós, no mundo, no Brasil, na região em que moramos, temos acesso à água potável. E por que nós não temos, né? Onde é que essa água ela está concentrada, né? E aí, se a gente vai analisar, nós vamos observar, claro, a partir de dados, porque aí a gente já entraria na etapa da problematização, né, e da instrumentalização, para analisar pesquisas, né, que nos revelem quem é que gasta mais água no planeta. Somos nós, apenas com o ato de molharmos as nossas plantas ou lavarmos a calçada no final do dia, né? Ou as empresas, por exemplo, que produzem carne. As empresas, por exemplo, que produzem roupas, né? E por que só é solicitado a nós, classe trabalhadora, né? Exatamente o não desperdício da água, né? Então, são essas questões, né, que eu estou trazendo aqui como exemplos, né, que podem ser rasteiros, né, mas para evidenciar a necessidade, né, de pensarmos sobre os conteúdos escolares para que nós possamos entender quais são esses elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos, né? O que é que nós precisamos verdadeiramente aprender para que nós possamos nos colocar nesse mundo numa posição não de adaptação, mas numa posição de transformação da realidade, né? Um outro elemento que o Saviani também nos coloca, né, a partir do desenvolvimento desse trabalho educativo, é também pensar
a descoberta das formas mais adequadas para atingir os objetivos, né, que nós precisamos organizar para a nossa prática educativa. Então, aqui ele está falando de conteúdo e forma. Então, quando ele está falando da identificação dos elementos culturais, ele está exatamente falando dos conteúdos. Quais são os conteúdos necessários para que nós possamos assimilar, né, para que a gente possa se desenvolver. E uma outra questão é a forma mais adequada, né? Então, quando nós analisamos a forma, e também analisamos as práticas educativas, né, que são pensadas, né, a partir do modelo do neoescolanovismo e do neoconstrutivismo, nós vamos observar que há uma ausência de conteúdos, né, e uma supervalorização da forma. Né? Então, não raro, nós vamos observar nas salas de alfabetização, por exemplo, as professoras dizendo para as crianças: escreva seu nome. E aí a criança diz: tia, eu não sei escrever. E aí a professora responde: faça do jeito que você souber. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu sou professora alfabetizadora, né? Trabalho com alfabetização na universidade, e a gente está sempre nas salas de aula fazendo observações, né? E a gente vê muito esse discurso. Então, é uma forma, né? Aliás, é um exemplo para a gente dizer que esse conteúdo a ser ensinado, né? E o próprio ensino, ele se coloca numa posição de desvalorização, porque o que importa é a forma, é o modo de fazer. Então, aí também a gente vai entendendo quando o Newton Duarte nos traz a terminologia aprender a aprender, né? Então, eu preciso aprender como faz, né? Não importa, né, o porquê das coisas, né? Mas o que importa é o modo como isso é feito. Se eu souber fazer alguma coisa, seguindo um passo a passo, seguindo um manual, eu vou conseguir chegar a esse objetivo, né? Então, o que se coloca aqui? Que numa prática educativa não crítica, a forma, ela vai estar muito mais importante do que o conteúdo. E, para uma perspectiva dialética, nós não podemos separar conteúdo e forma, né? Inclusive porque é o conteúdo que define, né, vamos dizer assim, a forma. E aí isso a gente vai entender, por exemplo, na relação ensino e avaliação da aprendizagem, né? Quando a gente diz, eu vou fazer apenas prova, né? Eu não vou fazer outra forma, né, de avaliar. Então, ali eu já estou colocando a prova no lugar, né, num lugar privilegiado desse conteúdo, quando, na verdade, é o conteúdo, né, de qualquer área que vai me dizer qual a melhor forma para ensinar, qual a melhor forma para avaliar, porque também eu preciso estabelecer o objetivo, que é a intencionalidade do trabalho com esse conteúdo. Pode passar, Jefferson. E aí o Duarte, numa obra agora de 2021, né, um livro que ele escreveu com o professor Saviani, ele fala da consciência de classe, né, e a própria pedagogia histórico-crítica, ele vai dizer para a gente, olha, a transmissão escolar dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos em nada se assemelha a um processo mecânico de descolamento físico de um objeto de um local a outro, ou seja, da mente do professor para a mente do aluno, né? Então, não é uma questão apenas de mera transmissão, né? De transportar o conhecimento que está na minha mente para o conhecimento que está na mente do aluno, né? Então, a transmissão escolar desses conhecimentos numa perspectiva dialética, ela se trata aí de uma relação entre duas atividades, atividade de ensinar e atividade de aprender, né? Mediada pelo conteúdo ensinado e pelas condições objetivas e subjetivas nas quais ocorre o processo educativo. Dessa maneira, a escola realiza a mediação entre a vida cotidiana dos alunos e as esferas superiores de objetivação do gênero humano, né? Então, a perspectiva escolanovista, uma prática educativa escolanovista, ela fica presa na vida cotidiana dos alunos, né? É aquilo que os alunos sabem, né? É partir daquilo que os alunos sabem, mas ela também fica naquilo que os alunos já sabem,
porque a perspectiva escola novista, ela dá ênfase a esse protagonismo juvenil, estudantil, e, portanto, ela dá ênfase a essa vida cotidiana, né? A perspectiva histórico-crítica, ela trabalha, né, exatamente com a perspectiva dos conhecimentos artísticos, científicos, artísticos e filosóficos. Então, nesse sentido, aquilo que o aluno já sabe, a vida cotidiana do aluno, né, é exatamente o ponto de partida, mas o ponto de chegada, a prática social como ponto de chegada, é exatamente a apropriação, né, dos conteúdos, né, a apropriação desse conhecimento científico, que é aquilo que a gente vai chamar de objetivação do gênero humano, ou seja, tudo aquilo que o homem produziu coletivamente ao longo, né, da história, tudo aquilo que foi objetivado e que nós precisamos, né, nos inteirar, né, dessa objetivação, ou seja, nós temos que internalizar, né, tudo aquilo que foi objetivado pelo gênero humano. Então, essa atividade de ensinar e essa atividade de aprender, ela é muito cara, né, para a pedagogia histórico-crítica. É como se a gente dissesse, não se vai à aprendizagem senão pelo ensino, né? Então, quando Saviani traz para a gente a perspectiva do trabalho educativo, né, direto e intencional, ele está dizendo, olha, nós não podemos aprender de qualquer forma. O nosso aluno não vai aprender os conteúdos de qualquer forma, né? É preciso que nós tenhamos um conteúdo delimitado, e que conteúdo é esse, né? E também a melhor forma para que a gente possa ensinar e para que o nosso aluno possa aprender esse conteúdo, né? Então, como eu falei agora há pouco, a pedagogia tradicional, ela traz uma dimensão de um ensino enquanto transmissão, né? Mas ela coloca uma separação entre professor e aluno, né? Em que o aluno nada sabe, o professor tudo sabe. E na pedagogia histórico-crítica, uma prática educativa fundamentada na pedagogia histórico-crítica é uma prática educativa que, inclusive, traz professor e aluno como agentes do processo educativo, né? Então, não há professor sem aluno, não há aluno sem professor, uma vez que nós estamos tratando dessas duas atividades, né, de ensino e de aprendizagem. Porém, é válido ressaltar que essas duas atividades, elas também são dialéticas, né? Então, nesse sentido, nós, professores, temos que saber mais do que o aluno, não naquela relação que a pedagogia tradicional coloca, né, de que o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. Não, o nosso aluno tem um conhecimento, ele pode ter um conhecimento acerca, né, de determinados conteúdos, no entanto, esse conhecimento que o aluno tem, ele pode ainda estar numa dimensão singular, né, numa dimensão cotidiana e que precisa ser ampliada para uma perspectiva da universalidade desse conhecimento. Então, é necessário uma ação do professor, uma atividade de ensino para que o professor faça a mediação desse conteúdo a ser ensinado para que o aluno se aproprie daquilo que foi objetivado pela generalidade humana. Então, nesse sentido, a pedagogia histórico-crítica, né, uma vez que também ela preconiza, né, o saber sistematizado como um elemento importante para a prática educativa, nós não podemos compreender um professor que não saiba o conteúdo que ele vai ministrar. Então, é necessário que nós, professores, saibamos daquilo que nós vamos falar, porque somos nós que faremos a atividade de ensino e que, portanto, para que o nosso aluno, a ele seja garantida essa aprendizagem, isso depende do nosso trabalho, da nossa prática educativa, diretiva e intencional. E aí nós precisamos, sim, já, né, termos nos apropriado desse conteúdo para que a gente possa ensiná-lo, né? E aí, claro que essa transmissão, ela se dá de forma dialética, porque nós sempre precisaremos saber mais para que possamos ajudar o aluno no processo de aprendizagem, né? Porque nós vamos fazer aí essa mediação, uma vez que nós já nos apropriamos desse conteúdo. Pode passar, Jefferson. Aqui,
nós trazemos uma compreensão, então, né, da psicologia histórico-cultural como fundamento psicológico da pedagogia histórico-crítica, né, e por que a gente vai trazendo isso aqui? Né? Nós estamos falando de atividade de ensino e de atividade de aprendizagem, né? E nós também vamos analisando que cada teoria pedagógica, ela tem uma psicologia que a fundamenta, né? Então, se a gente analisa a teoria pedagógica tradicional, nós vamos encontrar o behaviorismo ali como base psicológica dessa teoria, né? O escolanovismo, nós vamos encontrar a perspectiva construtivista piagetiana como base, né, psicológica daquela teoria pedagógica, né? O tecnicismo também vai buscar no behaviorismo, né, uma compreensão psicológica, né, para fundamentar, né, essa sua teoria. E a psicologia histórico-cultural, ela tem a psicologia histórico-cultural como fundamento psicológico, né? Então, vocês, assim como Newton, Lígia, né, já tiveram aí formações com Newton, Lígia e Ricardo, os três também trabalham, né, a partir da psicologia histórico-cultural, eles têm todo um fundamento, né, da psicologia histórico-cultural, então fica muito claro na fala deles essa relação, esse fundamento da psicologia histórico-cultural, né, para a pedagogia histórico-crítica, e aí a gente vai buscando essa compreensão para dizer que nessa relação entre psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica, nós vamos compreendendo que aquela atividade de estudo e a atividade de aprendizagem, né, o desenvolvimento dessas duas atividades, elas precisam ter uma compreensão aí de que aprendizagem e desenvolvimento estão correlacionadas, né, não na perspectiva escolanovista, porque o Piaget vai dizer que, para haver aprendizagem, o sujeito precisa se desenvolver primeiro, né? E aqui é o contrário, né? Para Vygotsky, a aprendizagem é mola propulsora do desenvolvimento, né? Então, olha aí o fundamento importante para que compreendamos também, né, enquanto elemento da nossa prática educativa, para dizer que a nossa atividade de ensino, ela precisa promover, né, essa aprendizagem, ela precisa criar necessidades formativas e não esperar, né, um processo biológico do aluno, de amadurecimento biológico desse aluno, né, para a aprendizagem, mas somos nós, a partir da apropriação do conhecimento científico da nossa área, a partir de uma compreensão da psicologia histórico-cultural, do que é aprendizagem, do que é desenvolvimento, para que a gente possa organizar, a partir dos conteúdos e da melhor forma possível, né, essa atividade de ensino para que o nosso aluno se aproprie do conteúdo científico, né, necessário para que ele se desenvolva. Então, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. E nós não aprenderemos sem essa relação com aquele que nos ensina, com aquele que sabe mais que nós, né? Então, nós precisamos ser os parceiros mais experientes dos nossos alunos, inclusive para dizer e planejar o que eles precisam aprender para se desenvolver, né? Então, o nosso aluno, ele não, uma vez que ele não sabe ainda do conteúdo, ele não tem uma maturidade para entender o que ele precisa aprender daquela área para se desenvolver, né? Então, somos nós, essa tarefa é nossa, enquanto professor, né, desenvolvendo essa atividade de ensino para que nós possamos provocar necessidades formativas para os nossos alunos aprenderem, né? E aí o Vygotsky também traz, né, ele também elabora essa Lei Geral do Desenvolvimento Cultural do Psiquismo para dizer que nós aprendemos, né, do social para o individual, né? Então, ele vai dizer que essa Lei Geral do Desenvolvimento Cultural do Psiquismo, né, no desenvolvimento cultural da criança, né, essa função, ela entra em cena duas vezes, ela entra em cena em dois planos. Primeiro no plano social, para depois no plano psicológico, no intra, né? E aí depois ela volta também como inter, né? Então, é do social para o individual e depois nas nossas relações sociais novamente, né? Que esse processo do desenvolvimento cultural do psiquismo ocorre. E aí a gente lembra aqui da linguagem, da fala, né?
Então, nós aprendemos a falar por um processo de imitação, né? Então, nós precisamos ouvir pessoas, né? O social, pessoas que falem conosco para que a gente se aproprie, né, dessa fala, para que depois a gente volte falando, né, com esse outro, né, exatamente para os processos de comunicação e de interação, né, e de tudo mais que a própria linguagem vai nos proporcionar, né? Então, é do social para o individual. Então, essa Lei Geral do Desenvolvimento Cultural do Psiquismo, ela também está ali presente no conceito, né, de trabalho educativo que Saviani nos coloca, porque ele vai dizer, nós precisamos produzir direta e intencionalmente no indivíduo singular aquilo que a humanidade produziu. Então, os conteúdos escolares, né, eles são frutos exatamente de uma produção histórica e coletiva desses homens enquanto plano social, e nós vamos internalizar. E a partir dessa internalização, nós voltamos, né, fazemos um movimento, né, de inter novamente, né, porque nós iremos nos relacionar com os demais, né? Então, o processo de aprendizagem, de desenvolvimento, ele vai caminhando dessa forma. E um outro conceito também importante para a gente pensar a nossa prática educativa a partir da pedagogia histórico-crítica é entender o papel do ensino para criar a zona de desenvolvimento iminente por meio da mediação pedagógica, né? Então, o que seria essa zona de desenvolvimento iminente? Aquilo que o nosso aluno ainda vai aprender, né? Aquilo que é possível aprender, aquilo que ele necessita aprender. Então, somos nós, na nossa prática educativa, mediando, né, os conteúdos escolares para que essa aprendizagem ocorra e o próprio desenvolvimento humano, né, para pensar, o meu aluno vai se apropriar desse conteúdo e vai aprender aquilo que ele ainda não sabe, mas que ele vai aprender, né? Então, o papel do ensino, ele tem aí uma centralidade, uma importância capital, né, para a criação das zonas de desenvolvimento iminente. Aquilo que eu ainda não sei, mas que eu poderei aprender com a ajuda de um parceiro experiente, com o auxílio de alguém que já sabe e que vai fazer a mediação pedagógica desse conteúdo. Então, é nesse sentido que a nossa prática educativa, né, ela precisa, né, fundamentada na pedagogia histórico-crítica, ela precisaria aí levar em consideração também os elementos, né, os fundamentos psicológicos aí, da psicologia histórico-cultural para compreender e organizar a nossa prática educativa. Pode passar, Jefferson. Com certeza, a Lígia Martins já apresentou essa tríade para vocês, destinatário, conteúdo e forma, né? Então, eu recupero aqui exatamente para dizer que, né, conforme Lígia, né, essa tríade, que é uma expressão que ela traz, né, a partir da obra, né, que ela publicou, fruto, né, da tese dela de livre docência, quando ela fala do desenvolvimento do psiquismo humano, né, e a organização, né, das formas escolares, né, vamos dizer assim, do nosso trabalho pedagógico, ela vai dizer que a organização do trabalho educativo, ela precisa levar em consideração essa tríade, né? Então, é como se ela estivesse dizendo para nós, olha, a tríade destinatário, conteúdo, forma, ela fundamenta, ou pelo menos deve fundamentar e organizar, né, o nosso trabalho educativo, o planejamento que nós desenvolvemos, né, em sala de aula, uma vez que o trabalho educativo, ele deve ocorrer de forma direta e intencional, né? Então, é preciso que, em nome dessa intencionalidade, nós sabemos o que fazer e, portanto, o planejamento de ensino, ele é necessário, né? Ele é fundamental para que nós possamos organizar esse trabalho educativo, e aí ela vai chamar a atenção para a gente dessa tríade. Então, quem é o destinatário? É a quem se destina a nossa prática educativa. Então, nós não vamos desenvolver uma prática educativa no vazio, né? Nós não vamos desenvolver uma atividade de ensino sem intencionalidade, né? Para quem eu estou desenvolvendo essa prática educativa? Para quem é esse conteúdo que eu vou ensinar, de qualquer área do conhecimento, né?
Então, é necessário a gente compreender quem é o destinatário. Porque quando nós compreendemos quem é o destinatário, nós também estaremos trabalhando numa visão concreta acerca de um aluno concreto que precisa aprender, né, para se desenvolver. Então, não é um aluno ideal, mas é um aluno real. Quem é o meu aluno? Né? Então, é o meu aluno que mora aqui em Caxias, né, numa região nordestina, né, no estado que tem um IDH baixo, né? Então, quem é o meu aluno? É diferente de um aluno que mora, né, na região sul, né? Então, quem é o meu aluno e o que ele precisa aprender? Então, esse elemento da tríade, ele também nos leva a uma compreensão de que não se trata aqui de um protagonismo desse aluno, mas se trata, sobretudo, né, de uma diretividade, de uma intencionalidade da minha ação educativa, né, do meu trabalho educativo, para que esse aluno se aproprie de um determinado conteúdo. Né? E aí, qual é esse conteúdo? Quando a gente coloca aqui as áreas, né, mais claro, quando a gente vai discutir esses conteúdos nas diferentes modalidades de ensino, esses conteúdos vão se diversificando, mas a ideia aqui é: que conteúdo é esse? Não é apenas um conteúdo que está posto no livro didático, que está posto num plano de ensino, né? Mas esse conteúdo, ele tem uma concepção de mundo. Esse conteúdo, ele traz nessa concepção de mundo ou a perspectiva da adaptação ou a perspectiva da transformação. Então, se a minha prática educativa ela está fundamentada na pedagogia histórico-crítica, eu preciso compreender, portanto, que esse meu conteúdo, o conteúdo que eu vou ensinar, ele não é neutro. Né? Ele tem ali uma potencialidade. Né? Então, como planejar esse conteúdo da melhor forma possível para que esse conteúdo auxilie o meu aluno, ajude o meu aluno, contribua para a formação do desenvolvimento psíquico desse meu aluno rumo à transformação social. Né? Então, esse conteúdo ele é o cerne do meu trabalho educativo. Então, lembrando aquilo que o Saviani colocou, o trabalho educativo ele deve levar em consideração o que ensinar e o como ensinar. Né? Então, essa forma que é o como ensinar, né, o como desenvolver a minha prática educativa, ela está ali também não apenas numa dimensão didática, né? Mas ela também tem uma relação com essa sociedade, né? Que eu estou inserida, né? E que se eu tenho essa compreensão de uma prática educativa voltada para a pedagogia histórico-crítica, é uma relação de superação, portanto, que eu vou estabelecer por meio de uma forma que eu ensine. Né? Então, o ato de organizar esse trabalho educativo vai me levar em consideração esses elementos. Quem é o meu aluno? O que ele precisa aprender? Né? Qual é esse conteúdo? Né? Qual a melhor forma que eu vou abordar esse conteúdo? Qual o melhor texto? Quais os melhores autores, né, que vão exatamente contribuir para uma apropriação de um conteúdo de uma forma mais crítica, em que o meu aluno compreenda, né, a própria realidade social via conteúdos escolares. Né? Então, essa tríade, ela é de capital importância, né? Então, a gente necessitaria, né, exatamente organizar o nosso trabalho educativo a partir, né, dessa reflexão de quem exatamente é o meu aluno, o que ele precisa aprender para que eu possa organizar o meu trabalho educativo da melhor forma possível. Pode passar, Jefferson. E aí, encaminhando para o fim, né, a gente vai aqui, a partir dos nossos estudos também, pontuando que o desenvolvimento de uma prática educativa fundamentada na pedagogia histórico-crítica implica, né, a compreensão de que o trabalho educativo é a reprodução dialética da humanidade. Né? Então, quando Duarte traz essa questão que está posta no livro, né, os conteúdos escolares, a ressurreição dos mortos, ele está dizendo para a gente, né, que essa reprodução não é uma reprodução tal como o capitalismo nos coloca, né, mas é uma reprodução exatamente de que a gente vai o tempo todo, né, rememorar dialeticamente. Por que dialeticamente? Porque a humanidade é histórica, né?
O homem é um ser social, é um ser histórico, né? Então, nós vamos também nos modificando e modificando, né, a própria realidade social, né? Então, nós iremos fazendo essa reprodução, por exemplo, da escrita, né, de como o homem se apropria da escrita, de como a própria escrita vai se configurando, saindo de uma perspectiva pictográfica, ideográfica, até chegar numa perspectiva alfabética, né? É preciso que também o nosso aluno compreenda isso no seu próprio processo de apropriação da escrita, né? Para que a gente entenda como é que esse conhecimento que não caiu do céu, né, a escrita, ele vai se constituindo historicamente, né? E quais os conteúdos, né, quais as concepções de mundo que também estão ali postas, né? Então, o nosso trabalho educativo é essa reprodução dialética da humanidade, né? Então, eu sempre digo isso para meus alunos quando eu estou trabalhando didática lá na física, né, no curso de física. Olha, as leis de Newton, como é que Newton elaborou, né, todas essas leis? Então, toda vez que a gente vai estudar esse conteúdo das leis de Newton, é uma reprodução dialética daquele momento que Newton elaborou, né, que Newton se atentou para a lei da gravidade. Então, são questões que nós precisamos fazer nesse movimento, entendendo também a dialética do conteúdo em cada contexto social, né, em cada contexto histórico. Um outro elemento que a gente também vai pensando sobre é o ensino enquanto dispositivo que produz transformação via seleção e organização de conteúdos escolares, cuja base promova uma concepção de mundo materialista, histórica e dialética e que provoque a transformação do psiquismo humano. Então, ensinar não é um mero fazer, não é uma mera transmissão de conteúdos, né? Mas o ensino é uma atividade. E como atividade, nós temos motivos, nós temos ações, nós temos operações, né? Nós temos também necessidades. Por que eu estou ensinando esse conteúdo dessa forma e não de outra, né? Então, tudo isso precisa estar também na relação com essa atividade de aprendizagem. A relação dialética entre ensino, conteúdo e avaliação, permeada pelo planejamento de ensino numa dimensão ontológica do trabalho educativo. A gente tem estudado sobre a avaliação da aprendizagem na perspectiva histórico-crítica, também contrapondo a perspectiva positivista da avaliação, seja em larga escala, seja da aprendizagem, para dizer que, olha, o fundamento da avaliação é o ensino é a base, né, exatamente aí da avaliação da aprendizagem. Sem ensino não há avaliação da aprendizagem, sem ensino não há aprendizagem, portanto, como é que nós vamos avaliar essa aprendizagem, né? E aí, nesse sentido, a gente vai situando, né, contextualizando essa avaliação da aprendizagem, assumindo o caráter mediador na relação dialética entre ensino e aprendizagem. Então, é a avaliação que pode fazer essa mediação a partir da atividade de ensino e daquilo que o meu aluno aprendeu, mas mediada pelo conteúdo, né? Mas mediada pela intencionalidade daquilo que eu quero que o meu aluno aprenda, tá? Então, pensar sobre uma prática educativa fundamentada na pedagogia histórico-crítica é também pensar, né, sobretudo no movimento dialético da realidade, de que aquilo que pode vir a ser outra coisa, né, que nós precisamos romper com muito do que está posto, exatamente porque o que está posto nos encaminha para uma educação para adaptação, e não para o nosso pleno desenvolvimento humano, né? Então, portanto, uma educação capitalista, o projeto capitalista de educação, ele apenas nos coloca para nos adaptar e ele apenas nos coloca no processo de alienação da sociedade. Nós não sabemos quem nós somos e nem quem nós podemos ser. Por quê? Porque não há conhecimento que nos permita desenvolver o nosso psiquismo rumo ao pensamento crítico da nossa realidade. Portanto, a gente vai apenas se adaptar. E aí é preciso romper com isso para uma educação de formação humana em que nós possamos ser mais, né? Pode passar, Jefferson? Penso que agora são as referências, né? Então, trago aqui algumas referências que a gente vai fundamentando os nossos estudos e não só a nossa fala de hoje. E são essas as minhas considerações, Eliane. Peço desculpa se eu falei rápido, mas é porque eu falo rápido, né? E me coloco agora para algum esclarecimento. Obrigada. Professora querida, gratidão. Nós queremos lhe agradecer imensamente
no meu entendimento, eu não sei se os colegas e as colegas que estão nos acompanhando aqui concordam, mas eu tive a percepção que a senhora conseguiu fazer um resumo assim de tudo aquilo que a gente viu até agora, né? E trazendo esse resumo também com exemplos, né? Eu achei sensacional. Agradeço imensamente, foi de imensa valia todas essas questões que a senhora nos trouxe, né? Obrigada. Para a gente começar a nossa conversa, né? Nós temos um teto de horário até as 10 horas, né? Então, eu estou acompanhando aqui no chat as questões, né? Mas vamos começar aqui com uma provocação que o nosso querido colega Cremilson nos deixa. Ele pergunta o seguinte: como levar os sujeitos estudantes a se entenderem como trabalhadores num mundo em que a ideologia dominante os faz pensar que são empreendedores? Como levá-los a entender que, ao defender um bilionário, Elon Musk, por exemplo, ou a defenderem grandes heranças, fortunas, eles estão, na verdade, minando seu próprio futuro? Então, o nosso colega Cremilson traz aqui para que a senhora faça a sua consideração sobre essa provocação. Ok. Então, são questões bastante complexas, né? Então, pensar exatamente na formação, né, desses nossos estudantes, porque, veja bem, enaltecer, né, um bilionário, né, enaltecer, né, todas essas questões estão imbricadas aí mesmo o próprio modelo de sociedade capitalista, porque o projeto educativo de sociedade capitalista é um conteúdo, né, vamos dizer assim, um conteúdo que esse projeto educativo nos coloca é exatamente o empreendedorismo hoje, inclusive como disciplina, né, como matéria nas escolas, né? Então, nós precisamos ser empreendedores, né, porque o Estado, ele é mínimo, ele não terá condições de nos, né, de nos fornecer todo o bem-estar social, né? E aí, professor, eu penso que desmistificar isso é exatamente desmistificar pela via do próprio conhecimento científico, né? Exatamente levando em consideração aspectos históricos, né, filosóficos, para a discussão acerca do que é o Estado, o que é esse Estado mínimo, né? Quem é que vai construindo essa ideologia, né, de que nós precisamos encontrar um lugar ao sol a partir somente do nosso esforço, né, do nosso próprio esforço. Então, estão aí imbricadas essas questões, né, dessas categorias da meritocracia, né, do empreendedorismo, né, e da própria visão de que esses bilionários, eles conseguiram as coisas também com esforço, com mérito, né. A exemplo do Silvio Santos, por exemplo, né, o Silvio Santos faleceu recentemente e a gente viu muito isso nas redes sociais, né, e na mídia como um todo, né, de que Silvio Santos, ele começou de baixo, né, ele era humilde, ele chegou lá, ele fez grandes fortunas. Então, é esse o conteúdo que está sendo repassado exatamente para os nossos jovens, né, num contexto social em que ser um youtuber, em que ser um digital influencer, né, vale muito, né? Então, veja bem, olha como é a perspectiva ilusória do mercado. Então, nós vamos trabalhando numa pedagogia da ilusão, né, exatamente para cooptar os nossos jovens, né? E, claro, todas essas questões, elas não podem ser respondidas, né, ou pensadas de formas tão simplistas, porque o caminho que eu percebo para esse contraponto é exatamente pelo conhecimento científico, é exatamente de voltar à teoria, né, uma teoria que, infelizmente, o próprio capital, ele nega, perspectiva do negacionismo, a gente viu isso na pandemia, né? Então, toda a perspectiva do negacionismo, ela está aí exatamente para dizer que a vida cotidiana é que importa, o conhecimento cotidiano é mais importante do que o conhecimento teórico e científico, né? Então, não é à toa que os nossos jovens, eles não sabem fazer uma reflexão aprofundada, né? Por quê? Porque falta teoria. Então, eu penso que nós devemos o caminho, né, para essas questões e tantas outras que são colocadas, né, na nossa própria
escola, universidade, né, nas relações que nós estabelecemos com os nossos jovens, é exatamente buscar fundamentos teóricos para a gente fazer o contraponto, né? Analisando de onde vem o Musk, né? De onde vem o Silvio Santos, quem foi que, por exemplo, o Silvio Santos estava ali no contexto da ditadura militar, que inclusive vai financiar, né, o próprio Silvio Santos naquele contexto. Então, assim, é preciso que a gente traga aquilo que não está nas evidências, né? É preciso que a gente traga exatamente a essência e não a aparência somente para analisar essas questões, né? Para que a gente possa mergulhar a fundo e fazer os nossos jovens entenderem o que está por trás, né? Então, é necessário que a gente vá buscar mesmo o conhecimento científico para que a gente possa responder essas questões e fazer o contraponto, né? Porque a própria sociedade, a mídia, seja por meio do cinema, né, dos canais fechados de televisão, enfim, de tudo aquilo que chega aos nossos jovens, né? A perspectiva de vida que lhes é colocada é uma perspectiva nesse caminho. E aí a gente precisa fazer o contraponto, né? Para que eles possam entender a realidade de uma outra forma. Mas eu não vejo que a gente consiga fazer isso apenas pelo senso comum. Eu penso que a gente precisa voltar às bases teóricas para fazer essas análises. Perfeito, professora. E se me permite, eu estava lembrando aqui, enquanto lhe ouvia, para quem acompanha o conteúdo produzido pela Rita Von Hunt, ela tem um vídeo esclarecedor. O título do vídeo é Para que serve um milionário? E ela vai concluir que não serve para muita coisa, né? Que, ao contrário do que se apregoa, que são os geradores de emprego e renda, e são os inspiradores, e etc. e tal, né? Eu acho que muito bem lembrado, professora, o que decorre ali da morte de Silvio Santos, né? Acho que nós temos um exemplo fresquinho aqui, né, para fazer essa conexão, né? Então, a Rita faz toda essa reflexão, é um vídeo inteiro dedicado a essa reflexão. Então, para quem tiver curiosidade, quiser visitar esse material, vale a pena. É uma excelente reflexão. Eu gostaria de lembrar, pessoal, também que a nossa lista de presença, ela está fixada no chat, e lembro para vocês não esquecerem de registrar a presença de vocês aqui, né? Porque depois nós vamos ter certificação para o público interno, né? O público externo também que precisa de declaração de participação, é só escrever para a gente. Depois eu deixo no chat o endereço de e-mail do Departamento de Formação e a gente consegue emitir uma declaração de participação para quem é do público externo, né? Inclusive, nós temos aqui a professora Luciana Neves Loponte, que é professora credenciada ao ProfPT, né, o mestrado ProfPT. Ela está aqui dizendo que foi uma aula maravilhosa, professora Georgiana. Ela registra essa percepção. Nós temos uma outra questão aqui da nossa colega, professora Bruna Raiol, que é nossa querida colega docente do campus Tubarão. A professora Bruna pergunta o seguinte: professora, dentre os autores seminais, bem como nós docentes, que buscam desenvolver essa prática pedagógica, que dialogam com a PHC, há algumas discordâncias acerca dessa questão da psicologia. Ela coloca aqui psicologia histórico-crítica, eu acho que ela quis dizer psicologia histórico-cultural, não sei, acho que ela se enganou aqui, não tenho a impressão que, ao seu olhar, há uma controvérsia das concepções de Vygotsky com essa pedagogia contra-hegemônica. Também não sei se ela quis dizer Vygotsky ou Piaget aqui, né? Enfim. Então, a gente vai observando, né, que, por exemplo, quando a gente fala da psicologia histórico-cultural, o Vygotsky, ele bebeu na mesma fonte que Saviani, né, em relação à elaboração da pedagogia histórico-crítica. Inclusive, o caminho que o Vygotsky fez é muito parecido com o caminho que Saviani fez na análise aprofundada, né, das teorias psicológicas para chegar a uma elaboração da psicologia histórico-cultural, né.
uma psicologia que também tem o homem como ser histórico e social, né? E aí, claro, quando a gente fundamenta, aliás, quando a gente vai estudando a psicologia histórico-cultural, eu falei agora há pouco na atividade de ensino e na atividade de aprendizagem, nós vamos encontrar, mesmo os próprios teóricos ali da Troika, né, que inicia a psicologia histórico-cultural, o Vygotsky, o Leontiev e o Luria, né, mas nós vamos encontrar também desdobramentos do próprio Leontiev, por exemplo, com o aprofundamento acerca da teoria da atividade, né. Então, e aí, claro, nessa dimensão toda, né, de tantos estudos e tantos outros teóricos que vão se fundamentando e vão também ampliando a discussão, nós vamos encontrar, claro, né, na própria relação com a pedagogia histórico-crítica, alguns autores que discutem a psicologia histórico-cultural, mas eles não mencionam a pedagogia histórico-crítica, né, então faz essa separação. Nós vamos encontrar teóricos como a Nina Talizina, por exemplo, que se debruçou também a partir dos estudos de Leontiev para discutir a teoria da atividade, né? Nós vamos encontrar teóricos, né, ou estudiosos que estão próximos a nós aqui na pedagogia histórico-crítica, trabalhando com a teoria da atividade, enquanto uma teoria, inclusive, estabelecendo uma relação muito próxima com a pedagogia, né, com a prática educativa, não necessariamente falando da pedagogia histórico-crítica, né? Então, é como se a teoria da atividade, por si só, ela já desse conta, digamos assim, né, de trabalhar uma perspectiva pedagógica do ensino e da aprendizagem, sem necessariamente recorrer à pedagogia histórico-crítica, tá? Não sei se a professora está me entendendo, né? Mas eu quero dizer que sim, né, que autores que trazem mais uma dimensão da psicologia histórico-cultural numa relação mais direta com a pedagogia histórico-crítica e outros não, né? Então, a gente não vai tratar da polarização certo ou errado, né? Porque a gente precisaria também entender qual é o olhar, né? Qual é a posição teórica de cada um dos estudiosos, né? E também qual a proximidade que eles vão tendo ou da pedagogia histórico-crítica ou da psicologia histórico-cultural, assim também como nós temos muitos professores, muitos estudiosos que se fundamentam no materialismo histórico dialético, mas não estão ligados à pedagogia histórico-crítica, né? Então, são questões que a gente vai entendendo ali. Por exemplo, se a professora estiver aí ainda no ar, professora, se você tiver a oportunidade de visitar o site do STAD-BR e procurar desse ano, né, o curso que foi feito esse ano do STAD-BR, né, sobre anos iniciais do ensino fundamental, a palestra do professor Mazeu, que ele trata de alfabetização, fica muito clara essa separação que ele faz, né, e ele faz essa crítica de que a alfabetização, na perspectiva histórico-crítica, ela acabou voltada muito mais para a dimensão psicológica da psicologia histórico-cultural do que mesmo de uma dimensão pedagógica histórico-crítica. Então, o Mazeu faz essa separação, ele faz essa crítica, inclusive a partir dos próprios estudos da Lígia Martins, né? Então, são elementos que a gente vai encontrando, sim, com essa diferenciação. Agora, o que nós não podemos deixar de evidenciar é que, né, inclusive Saviani diz isso, que a psicologia histórico-cultural é o fundamento psicológico da pedagogia histórico-crítica, né? Então, lembrando, ao elaborar a pedagogia histórico-crítica, Saviani não tinha lido Vygotsky ainda, ele leu Vygotsky depois. Mas quando ele lê Vygotsky, ele vai, inclusive, compreender que o mesmo caminho que Vygotsky fez, ele fez Saviani na análise das teorias até chegar à elaboração da pedagogia histórico-crítica. Então, portanto, ele assume esse posicionamento de que a psicologia histórico-cultural é o fundamento psicológico da pedagogia histórico-crítica. A professora Bruna está relatando aqui no chat que sim, é isso, que é sobre essa polarização que ela estava se referindo, né? E ela está dizendo que ela fez esse curso, né? A professora Bruna está muito empenhada em conhecer a pedagogia histórico-crítica e está fazendo todas as formações que são possíveis, né? No sentido de aprofundar o seu conhecimento, né? É inspirador o esforço que a professora Bruna está fazendo, muito bacana. Eu coloquei lá no chat, pessoal, o link do site do Serfead,
E aí, nós combinamos aqui nos bastidores com a professora Georgiana, que depois ela vai me passar o link desse curso, né? Foi um curso bem robusto, e eu vou tomar a liberdade, como esse material é público, né? Não há. Tá ali para ser estudado, né? Para ser conhecido. Eu vou tomar a liberdade de pedir para o nosso colega Rogers para que ele insira esse link também no nosso site, para que quem tiver tempo e interesse também possa visitar esse curso, esses materiais riquíssimos que foram produzidos, né? Então, na medida do possível, para que o pessoal aqui também possa acessar e conhecer. Então, nós não temos mais questões aqui no chat, né? E nós estamos chegando aqui no teto do nosso horário combinado, né? Então, eu vou encerrando, eu vou deixar aqui o nosso mais profundo agradecimento, professora, foi muito rico, foi muito valioso, foi começar muito bem uma manhã de terça-feira, ouvindo as suas valiosas considerações acerca da pedagogia histórico-crítica. Nós só temos a agradecer, então, sobretudo a senhora, agradecer aos colegas e às colegas, tanto internos do IFSC, quanto aos colegas externos que juntaram-se a nós nesse momento, e agradecer novamente ao nosso colega Jefferson e aos nossos colegas intérpretes de Libras por nos ajudarem a fortalecer ainda mais esse momento, ampliando o alcance dessa formação. Então, agradeço imensamente e passo, professora, para suas considerações finais. Então, eu só quero agradecer, né, a todos vocês, a Liane, aos intérpretes, a todo mundo que está aí do outro lado, né, nos acompanhando. É um momento muito rico também para mim, enquanto estudiosa da pedagogia histórico-crítica, porque são possibilidades do diálogo, de novos aprendizados, né? E também é uma expressão de que nós não estamos sozinhos, né? Porque a pedagogia histórico-crítica, nós não somos hegemônicos, nós temos uma luta grande aí, né, para que a gente possa desenvolver práticas educativas voltadas para a emancipação. Então, quando a gente é convidado, a gente está sempre, sim, fazendo o possível de participar para que a gente possa também contribuir e para que a gente possa conhecer outras pessoas que comungam com o nosso ideal e assim a gente vai se fortalecendo. Então, eu já tenho um grupo no Paraná, posso dizer que agora tem um grupo aí em Santa Catarina, né? Espero que a gente possa se encontrar, desenvolver trabalhos coletivos, né? E a pedagogia histórico-crítica é isso, é o coletivo que nos move, né? Então, Saviane elaborou ali, né, toda a perspectiva inicial, mas que a elaboração da pedagogia histórico-crítica tem sido coletiva, historicamente coletiva. Então, eu só tenho a agradecer e espero que um dia possamos nos encontrar, sim, de forma presencial. E aí, Eliane, eu vou te passar os materiais, tá? Eu vou te passar os links e qualquer coisa, estamos aqui para dialogar. Meu abraço, meu agradecimento a todos. Tudo de bom. Abraço, professora querida. A vida é a arte do encontro, né? Então, eu fico muito grata por esse feliz encontro, né? Agradeço novamente. Nós temos manifestações aqui de apreço. A Patrícia está dizendo parabéns pela palestra. A professora Luciana está dizendo um abraço a todos e todas e parabéns por essa atividade. A professora Bruna está parabenizando pela formação, está dizendo que foi excelente. Eu só vou aproveitar o nosso minutinho final aqui também. A Sueli também se manifestou. Muito obrigado pelo momento, maravilhosa a formação. Muito obrigado, queridas colegas. E eu aproveito para convidar a todos e todas que estão aqui para também estar conosco à tarde, né? O Departamento de Formação, como vocês sabem, tem várias frentes de formação, professora. A gente está trabalhando num ritmo frenético aqui, com muitas formações, e à tarde, às 15h30, nós vamos ter uma formação no âmbito do nosso ciclo de formação continuada em direitos humanos, e hoje nós vamos falar sobre o direito à alimentação, né? Porque, afinal de contas, nos alimentar é a coisa que a gente mais faz durante o dia, né?
E para isso nós vamos receber hoje à tarde a professora Sônia Hess, da UFSC, e ela vai falar sobre os agrotóxicos, que é uma questão muito candente, né? A professora Sônia Hess é uma profissional de ponta, ela, inclusive, já fez pesquisas ao lado da professora da USP, Larissa Bombardi. Eu não sei se vocês conhecem a professora Larissa Bombardi, né, que, infelizmente, precisou sair do país por conta de ameaças que sofreu em função das suas pesquisas, né, denunciando o efeito nefasto dos agrotóxicos sobre a saúde das pessoas, né? Então, à tarde, nós vamos ter esse singular momento hoje, a partir das 15h30, então, com a professora Sônia Hess. E também, professora, nós estamos sediando, essa semana é uma semanada, assim, muito cheia para a gente, né, de formações. Nós estamos sediando, quarta, quinta e sexta-feira, o 5º Seminário Internacional de Educação à Distância. Então, nós temos várias formações aí acerca do tema, né? Os desafios ali da educação à distância, da formação de professores, né? Enfim, nós temos 6 momentos de formação dentro desse seminário, então a gente vai estar aí bastante empenhados, né? E eu já já convido, né, todos e todas para também participar. Então, gratidão, obrigado a todos e todas, que tenhamos um excelente dia, um excelente restante de semana e sigamos nas nossas lutas em favor de uma educação e de uma sociedade para todos e para todas. Muito obrigada. Tchau, tchau.